Olá, olá, queridos! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nesse instante iniciar nossa preparação para os estudos. Eu quero trazer aqui 10 dicas para a sua organização de aprendizado aqui no curso de missões, certo? Nós precisamos falar sobre estudo porque nós vivemos em uma cultura que desaprendeu a estudar. E a gente perdeu esse conceito tão importante e o zelo também da meditação, de realmente se aprofundar em temas bíblicos. E para muita gente, esse vai ser um tempo único, né, de aprendizado, de estudo. E talvez você já esteja acostumado de estudar, mas se você não tem familiaridade com isso, essas dicas vão te ajudar bastante. Nós falamos já do conteúdo do curso que nós vamos trabalhar três aspectos aqui: a visão, a nossa cosmovisão sobre a obra missionária, a construção de um ministério da igreja local voltado a missões, a intercessão e o cuidado missionário e a nossa gestão de vida missional, a nossa mobilização pessoal. Porque muitas vezes nós falamos o quanto que a igreja precisa se engajar e se mobilizar. Mas nós precisamos pensar na nossa vida como igreja. Nós estamos sendo membros, né, engajados na missão. Então, quero convidar você a pensar sobre isso. Por isso, nós preparamos aqui 10 dicas para os seus estudos, para que você consiga organizar o seu tempo de aprendizado aqui e dirigir esse momento de todo o conteúdo que você recebe aqui para uma prática missional. Então, esse vídeo vai ser uma bússola para você no tempo que a gente estiver em curso aqui. Então, anota todas as dicas e tenta colocar tudo em prática. Combinado? Vamos lá. Primeiro, vamos entender um pouco sobre o estudo e a importância dele. Nós precisamos usar o estudo para organizar o nosso pensamento. Às vezes, a ideia que nós temos sobre missões são vagas e limitadas, sabe? Então, a gente não consegue estruturar e não consegue passar para outra pessoa aquilo que a gente acredita e aquilo que a Bíblia nos ensina sobre missões. A gente diz que sabe, mas não sabe explicar. A gente não tem esses conhecimentos organizados. E estudar vai nos ajudar nisso. Também vai fortalecer a nossa atenção, porque quando nós mergulhamos em um assunto, nós vamos começar a pensar mais sobre ele. Quando a gente estuda com intenção, a gente treina a mente para permanecer nesse assunto, para refletir sobre ele e para aprofundar. E isso é extremamente importante quando a gente trabalha um tema de missões que é totalmente voltado à prática, à obediência. Estudar também desenvolve o nosso discernimento. O estudo nos ajuda a interpretar melhor a palavra, a nossa realidade e as nossas decisões de vida. Estudar combate uma fé rasa. Uma fé sem estudo é facilmente levada pela emoção e por discursos que não têm uma raiz bíblica. Por isso, se envolver realmente em um estudo profundo e, por que não, espiritual. Às vezes a gente pensa em estudos e dedicação aos estudos só por um meio secular, mas a nossa espiritualidade ela deve ser regada também a estudos. Anotar, reler, refletir, construir esses marcos espirituais que fortalecem a nossa caminhada. Estudar também aprofunda o nosso relacionamento com Deus. O estudo bíblico, ele não é só intelectual, ele também é um diálogo, ele é um encontro com Deus. E quando a gente vive essa dinâmica e nessa perspectiva, o nosso estudo pode ser enriquecedor para a nossa espiritualidade. E os estudos também vão nos preparar para a prática, com certeza. A nossa fé ela é vivida no cotidiano. Por isso, precisa ser uma fé pensada, compreendida e assumida com responsabilidade.
Como eu disse, nós vivemos numa cultura que desaprendeu a estudar. Nós estamos acostumados com conteúdos rápidos, vídeos curtos e mensagens que prometem essa transformação imediata. Aí muitas vezes nós assistimos, nós nos emocionamos com aquilo, nós concordamos, mas depois nós seguimos para o próximo conteúdo. Então às vezes a gente está nas nossas redes sociais e você diz assim, ai Jade, eu sigo tantos missionários e tantas páginas que falam de missões, eu aprendo tanta coisa, mas aí depois que você vê uma informação sobre refugiados ou sobre países perseguidos, aí depois você vê uma receita de bolo e outro meme, e as redes sociais não são um lugar para esse aprendizado profundo, né? Então, é um excesso de informação, mas que não é suficiente para moldar a nossa vida. Mas aqui, a nossa proposta é um estudo mais focado, mais profundo, onde você vai se desligar um pouquinho dessas coisas e trabalhar os conteúdos que são dados aqui. Essa transformação verdadeira, que é a proposta do estudo profundo, ela não vem na pressa. Então, a gente vai ter que se afastar um pouquinho dessa cultura de resultados imediatos. Essa transformação, meus queridos, vem do tempo investido, dessa atenção que é dedicada, da disposição de permanecer, de aprender, desse coração aberto para o conteúdo. Então, o estudo profundo das Escrituras, quando ele é aliado à prática, vamos pontuar isso aqui, sempre foi um caminho de formação espiritual. Estudar é um ato de obediência, de relacionamento com Deus, um momento que a gente pode desacelerar, anotar, repetir esses termos, né? E permitir que a palavra de Deus e aquilo que as Escrituras nos ensinam nos molde por dentro e molde a nossa atuação. Então, não vamos deixar que essa cultura da pressa roube os frutos do nosso estudo, de um estudo que realmente nos conecta com Deus e que gera em nós um coração obediente. Então, vamos todos estar comprometidos com a missão que Ele nos confiou. Então, prontos para anotar essas dicas? Vai ser rapidinho, mas é muito importante que você coloque isso como prioridade para você. Primeira coisa que eu queria falar é: assuma o curso como um compromisso espiritual. Que não seja só mais um grupo aí no seu WhatsApp, recebendo conteúdo e guardando para ver depois. Realmente, dedique um dia na semana para isso, ou alguns minutos a cada dia, para que você vá vendo as aulas devagarzinho, lendo os materiais, a apostila, os PDFs que vão sendo enviados. Assuma um compromisso com esse conteúdo, certo? Ore antes de cada aula, peça ao Senhor uma sensibilidade, uma direção, uma disposição para aprender e para obedecer. Então, encare esse tempo nosso aqui como parte da sua caminhada com Deus, não só como mais uma tarefa sua na sua lista de afazeres, tá bom? Um segundo ponto, separe um tempo fixo da sua agenda. Como eu já disse, escolha um dia e estabeleça agora mesmo. Você pega um papelzinho aí, pensa como que é a tua agenda, a tua rotina e já separa um momento do dia específico. Qual o momento que você tem um tempozinho livre? Ou como que você pode gerar este tempo, abrir espaço na agenda para separar meia hora do seu dia ou 2 horas na sua semana para se dedicar a esse material. E aí, nesse tempo, separar uma agenda, colocar o celular para despertar nesse momento, algo que lembre você, sabe? Tratar esse tempo de curso como um encontro importante, como algo realmente bom para você. Evite estudar apenas quando sobrar tempo. Eu vou ver se dá. Não. Coloque realmente isso na sua agenda, tá bom? Você pode separar blocos de estudo, veja como funciona a sua organização de vida aí, mas é tão importante que muita gente que já participa das nossas jornadas de estudo bíblico já fizeram disso parte das suas vidas. Então, já começa um curso e quando ele acaba, você continua ali com aquele horário de estudo, podendo incluir outros temas, conseguindo se aprofundar
em vários assuntos bíblicos. E se você consegue isso, olha que grande avanço você tem de gerar um hábito de estudar a palavra. A nossa terceira dica é: estude com presença, com atenção. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas não na cultura que a gente vive, onde tudo aparece para nos distrair, para dispersar o nosso pensamento. Então, é muito importante que esse tempo que você separou, você foque nisso. Por que eu tô falando isso, gente? Porque é um curso online. Então, você vai fazer no seu computador ou a maioria das pessoas no seu celular. Então, é muito provável que, enquanto você está ouvindo uma aula, chegue uma notificação, chegue uma mensagem, chegue um e-mail, apareça alguma coisa que vai te distrair, que vai tirar o foco. Você começa uma aula, você já pula para outro vídeo, faz uma outra coisa. Então, é preciso ter uma intencionalidade aqui para que você não fique perdido, certo? E para que realmente você tenha atenção naquilo que você está fazendo. Então, evite assistir às aulas fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Desliga as notificações, saia das redes sociais, escolha um ambiente mais tranquilo se você pode fazer isso. Então, a formação ela acontece quando há uma atenção, ok? Então, eu espero que você realmente coloque isso em prática, porque o resultado do curso vai depender muito disso. Então, tem todo o conteúdo que a gente programou para entregar para vocês. Isso já está prontinho. Agora tem a parte do lado daí, né? O quanto que vocês vão se dedicar e abrir o coração para que esse conteúdo entre e dê os frutos. Próxima dica: interaja com o curso. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Tenha maneiras de fixar aquilo que você tenha aprendido. Seja por meio dos seus cadernos, sempre faça as anotações, tenha um caderno separado só para o curso. Anotar vai ajudar você a organizar suas ideias, a registrar aquilo que Deus tem falado ao coração. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tem o conteúdo que eu preparo, os tópicos, e isso é importante, mas durante a aula o Espírito Santo vai falar com você. Então é importante que você esteja atento para interagir com isso, saber a hora de parar o vídeo. Não, agora meu coração está queimando, eu preciso orar por isso, eu preciso responder a Deus sobre isso. Né? Em alguns momentos de você realmente talvez fazer perguntas, não entendi bem esse assunto, vou comentar e vou pedir para a professora esclarecer esses termos ou colocar um exemplo de como que a gente pode resolver uma situação como essa. Então, interagir lá no grupo, quando a gente manda uma pergunta ou coloca algum desafio, as pessoas participarem. Né? Todas as aulas a gente tem algo que se sobressai um tema. Às vezes a gente até coloca assim, olha, escrevam sobre isso ou comentem sobre isso. Então, não deixa passar, deixa o teu comentário. Isso nos ajuda bastante. Né, para entender quem está participando, e a interação de vocês nos ajuda a perceber se o conteúdo do curso está realmente funcionando como a gente idealizou, se está movendo os corações como ele foi idealizado para fazer, tá bom? Então, use os títulos, as palavras-chave, datas para facilitar nas revisões. Tenha essa dica de interagir, vai te ajudar a fazer parte. Né? E no final do curso, como a gente vai ter alguns meses trabalhando juntos nesses temas, a gente vai estar se conhecendo melhor e essa interação vai gerar muitas conexões, né? E só Deus sabe como isso vai finalizar. Né? Em muitos cursos de missões, muitos alunos se encontraram, muitas viagens missionárias foram organizadas para auxílio nos campos. Então, quem sabe a gente não pode ver muitas dessas coisas também por aqui. Quinta dica: use todos os recursos disponíveis. Use as apostilas, faça os exercícios, né? Não fique pulando essas coisas. O curso não é só a aula do YouTube, tá, gente?
O que é o curso? É uma formação completa. Tem o material de literatura, tem as atividades, tem conversas que a gente pede para que você tenha com outras pessoas. Então, não pula as apostilas, não pula os exercícios. Eles não são coisas extras, eles fazem parte do processo formativo. Então, quando você escreve, quando você responde, você está refletindo e esse conteúdo deixa de ser só uma informação e ele se torna uma formação para você. Então, se possível, imprima as apostilas, escreva essas respostas à mão, esse conteúdo está disponível para vocês, para que vocês realmente possam utilizar junto com as aulas. Então, a gente sempre vai mandar separado para que você não fique assim, cheio de papel e cheio de coisa para fazer. Ainda não li a apostila e já tem a aula. Então, primeiro você recebe o material escrito, você dá uma lida, você já prepara a sua mente para aquele conteúdo e depois a ministração na videoaula, certo? Esse é o caminho que nós vamos ter de aprendizado. Sexta dica: caminhe com alguém durante o curso. Gente, nós estamos realmente muito interessados em que esse conteúdo alcance mais pessoas. Mas não é só para que os vídeos sejam divulgados. A nossa ideia aqui é que você entenda que o seu estudo ele é potencializado quando ele é dividido. Porque se você não faz um compromisso com alguém, você inicia aqui, aí lá pela aula 3 deu um caos, né? Um caos se instaurou na sua agenda. E aí você diz assim: não tenho mais condição de terminar. Mas quando você tem outra pessoa caminhando com você, é bem possível que ela te apoie, que ela ligue e diga assim: olha, você já fez aula tal, vamos pensar junto sobre esse assunto. E quando você está fazendo com alguém da igreja, é tão especial, porque vocês se conectam as informações que recebem no curso com a realidade que vocês vivem na comunidade local. Então, caminhar com alguém fortalece o aprendizado, né? Quando você escolhe uma pessoa para caminhar com você, seja um amigo seu, o seu líder, o seu cônjuge ou alguém da igreja, vai aumentar o seu compromisso, vai gerar essa troca de ideias e vai ajudar você a perseverar até o fim. Então, se ajude nessa jornada, convidando alguém para estar junto com você, lado a lado, nessa jornada de aprendizado, tá? Outra coisa que também nós queremos dar como dica de estudo: fale sobre o que você está aprendendo. Talvez você seja uma pessoa que tem oportunidade de pregar, então comece a falar sobre missões. Mas às vezes a gente acha que a gente só pode ensinar se tiver um microfone ou se tiver essa plateia, mas eu estou falando de ministrar a vida de pessoas que estão perto de você, para fazer de missões um assunto cotidiano, sabe? Vamos entender como funciona a obra missionária, vamos aprender e buscar saber informações de como está a obra missionária no mundo, para que você não se limite só a conversas sobre a atuação local, mas também a atuação global. Isso vai realmente abrir o teu entendimento sobre os planos de Deus, né? Também tem essa divulgação pelas redes sociais, fale sobre isso, encoraje pessoas a orarem. Se você pode, compartilhe o que você está aprendendo no curso e sobre o curso nas suas redes sociais, porque isso também vai movimentando, né, o seu público ali, né, os seus contatos, todos falando de missões, gerando interesse, gerando curiosidade, e isso é muito importante. Então, quando você verbaliza o que você aprendeu, esse conteúdo vai se aprofundar dentro de você. Então, não deixe de compartilhar. E esse é um estímulo muito bom também, porque não só você está compartilhando aquilo que você está aprendendo, mas também você está exercitando a sua comunicação. E isso é importantíssimo para a nossa prática, para o anúncio, para saber conversar com as pessoas sobre o evangelho, para saber comunicar sobre a salvação e sobre a nossa fé, tá bom? Oitava dica: transforme o estudo em oração.
todo assunto que é postado nas aulas, tudo que às vezes surpreende você, te leve a se colocar de joelhos diante de Deus. Que cada dado de nações que ainda não conhecem o Senhor, que tudo isso possa gerar no seu coração uma necessidade de interceder. Transforme aquilo que você tem aprendido, o conteúdo, como base de intercessão. Ore pelos povos, ore pelos missionários, pela igreja, por você, para cumprir o seu papel na missão. Então, estudar sobre missões sem orar é perder o essencial do processo. Você não pode ficar de fora disso, não, certo? Então, vamos estar atentos ao que Deus está fazendo nos nossos corações nesse processo. A nossa nona dica aqui é: busque a constância e não a perfeição. Muitas vezes a gente fica querendo encontrar um jeito perfeito de fazer as nossas atividades, de assistir aula. A gente vive a vida real, né? Eu sei que às vezes essas aulas vão ser assistidas no meio do trabalho, às vezes com os filhos pequenos, e principalmente num tema como esse, claro que vai ter uma batalhazinha espiritual para que você não consiga adquirir todo esse conteúdo, viver toda essa experiência. Então, eu queria aqui que você focasse na sua fidelidade ao estudo, na sua constância, não no momento perfeito, porque às vezes você diz assim, gente, eu tô aqui cuidando das crianças e não vou conseguir fazer. Faz como é possível fazer. Não deixa de fazer idealizando uma perfeição. Então, é melhor você realmente se dedicar a estudar e depois, numa oportunidade melhor, você rever, você revisar esse conteúdo do que você ficar sem estudar e se atrasar. Porque o que a gente tem visto nos cursos é assim, quando alguém começa a se atrasar, vai deixando as coisas acumularem, ela desanima e ela desiste. Ela diz assim, eu já estão lá na sexta aula, eu ainda estou na terceira, é melhor parar, vou ver quando que vai abrir uma outra turma, vou fazer depois, e aquilo ali desaparece da vida da pessoa. Aquela oportunidade passou. Então, vamos realmente aproveitar e focar na constância. A nossa última dica, finalizando esse vídeo, esteja disposto a responder ao conteúdo desse curso com ações. Nós estamos trabalhando um conteúdo muito prático. Então, esteja disposto a ouvir tudo, mas também responder. Responder ao teu Senhor, responder ao teu Deus que te chama para trabalhar com Ele, para o propósito dele, que a sua vida seja útil no reino de Deus. Eu quero muito motivar você a desenvolver essas habilidades nos seus estudos para esse curso, mas não só para esse curso, para tudo que você vai fazer daqui para frente, porque eu creio que vai iniciar uma grande obra de Deus na sua vida e que em nome de Jesus nós vamos viver realmente uma fase de muita obediência, uma fase onde nossas vidas vão estar disponíveis ao Senhor e os frutos poderosos que nós vamos colher desse tempo vão maravilhar o nosso coração, vai regozijar a nossa alma. E essa é a nossa oração, que você permaneça firme e siga. Eu desejo bons estudos a todos vocês. A nossa próxima aula é sobre visão missionária. Vamos gerar esse senso de urgência no nosso coração, que você realmente esteja engajado no nosso tempo de estudos. Um abraço e nós vamos continuar nos falando lá no grupo e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.